PSOL, porque é como se você estivesse abrindo uma tampinha de refrigerante, PSOL, entendeu? Tá com gás todo, tá com gás todo, tá com gás todo. Mas não é a última Coca-Cola da prateleira, viu? Não tem a pretensão de ser a última Coca-Cola da prateleira, mas é preciso dizer, né, que é o único partido político do Brasil que não está sendo investigado pela Operação Lava Jato. É importante reforçar isso, né? E eu tenho orgulho dessa questão, e é até bom eu responder... Pela ordem, nobre deputado Anderson Nogueira. O Partido da Mulher Brasileira também não, porque não existia. Partido da Mulher Brasileira, 35, também não está sendo investigado. É porque não existia ainda, né? O senador Randolph, que não está mais no PSOL, né? Não está mais. Mas, enfim, por que eu estou filiado ao PSOL, né? Eu estou filiado ao PSOL porque eu acredito no socialismo como o caminho para uma sociedade que tenha mais igualdade de oportunidades, e eu acredito nas liberdades, né? Nas liberdades individuais, onde as pessoas têm o direito de dizerem o que as fazem felizes. Nada pode ser mais importante do que a felicidade das pessoas. E é por acreditar nisso que eu estou no PSOL, que é um partido orgânico, que é um partido que ainda é bebê perante outros partidos, ainda é uma criança, é um menino, né? Ainda perante outros partidos, mas que nasce primeiramente de uma esperança e também de uma indignação. E da onde vem a indignação do PSOL? Exatamente do PT. Por não concordar lá atrás, quando Lula era o suprassumo e o herói nacional, o PSOL teve aqueles parlamentares, e eu nem era da política nessa época, mas aqueles parlamentares tiveram a coragem de dizer que o senhor Lula estava errado, que não era se aliando às velhas práticas que ele criaria um novo país. No primeiro momento até se acreditou nessa história. E aqueles parlamentares tiveram a coragem de romper com esse modelo quando ele ainda era um grande sucesso. Porque romper quando a coisa está ruim é fácil. Agora, dizer o que tem que ser dito quando tudo é um mar de rosas, isso é para muitos poucos. E a mesma coisa vale para o governo do estado do Rio de Janeiro. Hoje é fácil ser oposição. E vou parafrasear o deputado doutor Sadi Noel, nem podia revelar essa conversa, nem sei, mas a gente conversava aqui informalmente e ele dizia, a grande oposição ao governo do estado é ele mesmo. Não há oposição maior do que o próprio governo do estado. Então, hoje ser oposição é fácil. Agora, vamos lembrar, e aí eu vou me referir aqui diretamente ao deputado que me antecedeu, que eu tenho um grande respeito e continuo a afirmar que para mim é o mais brilhante deputado estadual desta casa, com todo respeito aos demais, mas o deputado Luiz Paulo também, desde o início do mandato, se colocou aqui como oposição ao governo, porque já antevia a tragédia que estava se encaminhando. Ou seja, é uma surpresa que o Estado esteja vivendo um colapso hoje? Não é uma surpresa para quem já pegava lá em fevereiro a forma que o governo era conduzido. Não é surpresa. Aliás, bom tema trazido pelo deputado Luiz Paulo com relação a crédito consignado. É importante dizer que o governo do estado não está fazendo os depósitos dos créditos consignados, e vários servidores públicos estaduais estão indo, os seus nomes estão sendo inscritos nos serviços de proteção ao crédito, sem culpa alguma, porque o estado desconta, mas não repassa os valores às instituições financeiras. Isso é um crime. Isso é uma apropriação indébita. E que deve-se ter a responsabilidade, inclusive, desses atores. É um tema que precisamos discutir e que, inclusive, está na carta do MUSP, ou no requerimento do MUSP, do pedido de impeachment do governador Dornelles. Eu não sei qual é, não tenho profundidade para falar do processo e não vou ter a ousadia aqui, sem ter estudado, dizer que o requerimento do movimento ele está bem embasado. Não vou ter a ousadia aqui, e não vou ter a ousadia de dizer que o governador deve sofrer impeachment. Não terei, até contradizendo, talvez, alguns parlamentares da minha própria bancada. Eu não vou contradizer.
né? Não vou ter essa ousadia. Agora, que a situação está se agravando cada vez mais e que a situação promete ficar ainda mais difícil se o governo continuar tomando as decisões que vem tomando, e não é por falta de alerta. Eu, quando estou na Comissão de Orçamento e Finanças, e há muito tempo o deputado Luiz Paulo já vem trazendo uma série de questões. O próprio deputado Pedro Fernandes, que é do PMDB e da base do governo, já tem trazido alertas há tempos. Então não é por falta de aviso que se amanhã ou depois tiver que se encarar um processo desse que não é bom para o Estado, não é bom para o Estado. Isso é o fim da picada, isso é o fundo do poço, ter que analisar um impeachment de um governador. Agora, há que se reconhecer também, o próprio Dornelles, que se não tem condições de tocar o Estado, eu fiquei muito triste com a entrevista do Dornelles, pela experiência dele. Na última pergunta do jornal o Globo, ele disse: eu pensei que ia ser vice-governador para ser igual ao Marco Maciel, ser um vice decorativo. Primeiro que o Marco Maciel nem foi um vice tão decorativo assim, né? E segundo, que falar isso neste momento do Estado, quando a gente precisa de uma palavra de firmeza, de esperança, aí eu vou ter que realmente imitar o Dornelles. Imitar é o termo jovem, né? Vambora, Demário, porque é isso, né? Vambora, fecha a porta do carro e vamos embora. Aliás, dizer que, nem sei, porque os carros da polícia podem ficar sem gasolina nesse final de semana, se não conseguir entrar o recurso aí destinado ao Estado para poder pagar essas questões. Olha, minha gente, eu tenho a tranquilidade e vou sempre buscar ser sereno. Inclusive, quero aqui falar publicamente que na sessão de quinta-feira eu errei, me irritei, né? Não deixei a sessão ser prorrogada, fiz contrariedade, errei naquele momento e tenho a serenidade para reconhecer. E terei a serenidade de reconhecer sempre que eu cometer algum tipo de erro, claro, sempre na busca do acerto. Eu não vou dizer aqui que o PSOL é dono da verdade. Ninguém pode se dizer dono da verdade, mas pode até estar errado na forma. Mas é preciso colocar essas questões aqui em jogo e dizer que tem legitimidade para fazê-la e tem legalidade para fazê-la. Quero aqui, para finalizar as minhas falas, e que o Milton Rangel também possa fazer as suas declarações rapidamente, parabenizar o deputado Jânio Mendes e a deputada Márcia Giovanni. Ontem realizamos o 4º e último seminário do Supera Rio, que é um pacote de medidas para que nós possamos auxiliar o Estado do Rio de Janeiro a sair da crise. Nesse pacote de medidas, nós realizamos o seminário em Cabo Frio, bastante concorrido, bastante representativo. Tive a oportunidade de mais uma vez estar lá. Estive em Itaperuna na última sexta-feira, estive também no de Nova Friburgo, só não pude estar no de Campos porque era o dia de mobilização do Parlamento Juvenil, que aliás vai muito bem, já estamos chegando a 500 candidatos, só 2 municípios ainda não têm candidatos, peço a ajuda daqueles que puderem. A Peribé e Arraial do Cabo são os 2 únicos municípios que nesse momento não têm candidatos no Parlamento Juvenil. Mas o Supera Rio agora passa por uma próxima etapa. Na semana que vem teremos reuniões para definir aí a agenda de trabalho, mas isso eu falo na sessão de amanhã. Obrigado, senhor presidente.